Paz do Senhor, amém, meus queridos e amados irmãos, pastores, servos de Deus. É uma honra gravar esse vídeo para os amados irmãos. Aí só o LG mesmo para nos proporcionar essa bênção, né? Então ele deu um tema aí para nós trazermos aí para os amados irmãos, para nos edificarmos na palavra de Deus. E o tema é muito abrangente, meus amados, mas eu vou tentar resumir, tentei fazer aqui um rascunho aqui no computador para a gente resumir o máximo possível, né? Falando, né, sobre a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, a sua origem, a sua veracidade, né, para a glória do Senhor Jesus. Estou estudando também esse manual, né, muito importante, né, manual das dificuldades bíblicas, né, muito bom. Não sei se os irmãos têm, né, mas eu não estou vendendo o livro não, né, só para demonstrar para os amados irmãos sobre o Norman, né, e Thomas Hove, né, Thomas Hove. Então, muito bom, muitas perguntas e respostas, né, sobre todas as dificuldades bíblicas, né, na palavra de Deus. Tá certo, meus amados irmãos? Então, vamos estar falando aí um pouco aí sobre a origem da Bíblia e a sua veracidade para a glória do Senhor Jesus, tá certo? E eu queria já começar dizendo que a origem da Bíblia, né, primeiramente está em Deus. Amém? Então, a Bíblia surgiu que... Por que a Bíblia surgiu? Porque Deus resolveu revelar ao homem de uma forma toda especial, comunicando com ele através da sua palavra, que é a Bíblia. É muito comum muitas pessoas falando que não crê na Bíblia porque é um livro escrito por homem. De fato é. Né? Os seus 66 livros não caíram do céu como algo místico ou poderes mágicos. Claro que não. Eu quero aqui lembrar os queridos pastores que jamais nós conseguimos chegar ao conhecimento que temos hoje sozinho. Ou seja, nós carecemos e sempre vamos precisar de alguém para nos ensinar. Acredito que este grupo aí, nessa interação com o pastor LG, Deus colocou no seu coração para criar esse grupo do WhatsApp para servir para um propósito. Então estive falando já com ele hoje, no sábado, e cremos nesse propósito de Deus para as nossas vidas. Por exemplo, meu querido, quem é pai sabe o que eu vou falar. Seu bebê, quando estava engatinhando, qual era o propósito? Qual era o próximo passo que ele tinha que dar quando ele estava começando a engatinhar? O próximo passo era andar. E quem que ia ensinar essa criança a andar? Com certeza o papai e a mamãe. Então, diante de tudo isso, eu quero trazer um outro exemplo também muito simbólico, né, sobre como nós dependemos uns dos outros. Quando, por exemplo, o seu carro está com algum problema. Então, o que nós vamos... Precisa de alguns reparos no seu carro. Então, o que você vai precisar? Você vai precisar levar em um especialista, um mecânico. Por quê? Porque esse mecânico, ele estudou para isso. Então, lógico que ele vai ter conhecimento, vai ter bases, né, para detectar o problema ali no seu carro. Então você vai necessitar do seu serviço. Então Deus, ele vai usar pessoas, não como marionete, mas ele vai usar pessoas para escrever a Bíblia, para sermos dependentes uns dos outros. Glória a Deus. Então, por esse motivo, eu acredito fielmente na palavra do Senhor Jesus, quando ele escreveu na palavra de Deus, em 2 Pedro, meus amados irmãos, em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21. Eu vou ler somente no momento o versículo 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo de Deus. Que coisa tremenda. Ou seja, esses livros inspirados nunca foram inspiração humana. Por quê? Porque no versículo anterior, versículo 20, ele diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Louvado seja o Todo-Poderoso. Amém, meus amados? Então nós entendemos que a Bíblia ela é uma revelação dada por Deus através do ser humano. Por esse motivo, Deus fez-se um de nós através de Cristo Jesus. Glória a Deus.
Referente às traduções, são mais de 2.500 línguas diferentes. Ainda falta traduzir, é lógico, uma obra, aproximadamente uns números aí de 4.500 línguas, informou um bispo italiano que eu estava lendo anteriormente sobre essa situação. Então ele informou que tem aproximadamente 4.500 línguas, né, para serem traduzida esta obra fantástica que é a Bíblia. Então a Bíblia ela foi escrita por séculos, por dezenas de autores nas mais diferentes condições, meus amados irmãos. E aqui vale dizer que os livros que foram escritos no período que nós chamamos interbíblico, incluídos na tradução grega do Antigo Testamento, não foram reconhecidos pela tradução judaica como inspirado, que são chamados apócrifos, que todos, amados irmãos, têm ciência, né, da causa. Então este livro possui origem duvidosa e traz algumas informações desencontradas, né, e conflitantes com os escritores que foram inspirados, né, pelo Senhor Jesus. Eu sei que outras pessoas vão ver esses vídeos que não têm um certo conhecimento. O que vinha a ser esse período, então, interbíblico? É um momento histórico que compreende o espaço de tempo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Na narrativa bíblica passaram-se cerca de 400 anos entre a época de Neemias, quando o livro de Malaquias foi escrito, e o nascimento de Cristo aproximadamente 430 anos, né? 430 a 5 a.C., perdão. Então esse período entre os dois testamentos também é chamado por muitos, né, como anos de silêncio. Então isso porque durante esse tempo não houve nenhum registro da palavra profética da parte de Deus para o povo de Israel. Bem, aqui eu não vou falar, meus amados, no período interbíblico, porque se eu tiver que falar, eu vou ter que falar das tropas persas, o Alexandre o Grande, dos helenísticos, Ptolomeu, Epifânio, e não é esse o foco, o objetivo, né, neste vídeo, tá certo? Então, de acordo com os livros dos recordes, chamado Guinness Book, a Bíblia é o livro mais lido e mais traduzido e vendido no mundo inteiro. Esta palavra aqui que temos nas nossas mãos, ela é poderosa demais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. De modo geral, meus amados irmãos, ela foi escrita por mais de 35 gerações, cobrindo aí cerca de 1.500 anos e mais de 40 autores, né, em 66 livros diferentes. Para informação, como é de todos também, a maior parte foi escrita em hebraico e alguns textos em aramaico. No Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, que era a língua mais utilizada na época. Os estudiosos destacam duas características principais desse processo de origem e publicação da Bíblia. A primeira característica é chamada revelação e a segunda é chamada inspiração. Mas o mais interessante que eu lembrei ontem quando eu estava meditando, né, nesse rascunho que estou preparando aí para os amados irmãos, o mais interessante que eu achei engraçado, né, meus pastores, é que nunca houve assim uma reunião entre eles. Nunca tiveram assim uma casa publicadora como, por exemplo, a Assembleia de Deus, ou uma impressora aí como a do pastor Cícero, né, para confeccionar os seus livros, né? Eu achei muito interessante. Realmente a gente pode dizer que esta obra que está nas nossas mãos é miraculosa, louvado seja o nome do Senhor. Quando você dá uma olhadinha nos escritores, é uma coisa fantástica. Eu fico mais maravilhado também, porque a gente vai ver Davi, a gente vai ver Salomão, rei, a gente vai ver Paulo, que era rabino, filósofo, a gente vai ver Daniel como ministro, nós vamos ver Moisés como grande líder, Amós, né, pastor de ovelha, Pedro e João eram pescadores, Lucas, médico, entre outros, meus amados irmãos. Alguns vão pensar, né, será que esses autores não eram marionete de Deus? E eu vou responder para vocês, jamais foram. Aleluia. Por quê, pastor Sérgio? Porque eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine, meus pastores, o contexto que cada um se encontrava. Olha que coisa interessante. Alguns estavam no deserto, outros em prisão,
outros em palácio, outros viajando. E penso comigo na escrita, né, deles, alguns falando de forma de poesia, outros de história, cartas pessoais, normas, leis, canto e etc. Que coisa fantástica. Eu fico admirado. E eu creio que aqui você vai dar glória, né? Porque outra coisa tremenda, todos eles nunca se contradizem, sempre eles se completam. Como eu estava mostrando para os amados irmãos, nesse manual de dificuldade bíblica que eu estou estudando, eu achei coisas fantásticas aqui, porque perguntas e respostas interessantes, que às vezes deixa muitos estudiosos em dúvida mesmo, mas você vai ver todo o contexto, né, toda a história, e aí isso aqui tem me ajudado muito, né, para a glória do Senhor Jesus. Então eu vejo assim que a Bíblia, de tudo que eu já estudei para a glória de Deus, ela não se contradiz e sempre eles vão se completar. Isso é tremendo, isso é tremendo demais. Então eu fico maravilhado, porque é por isso, meus amados irmãos, que a Bíblia ela é inerrante. Ela é uma verdade total, sem erro. Mas é lógico que nós vamos encontrar alguma dificuldade, como eu acabei de mostrar aí para os amados irmãos. Então tinha muitas dúvidas também, né? E nessas dúvidas a gente comprou o manual de dificuldade bíblica, a gente veio entender, né, que realmente hoje eu declaro para os amados irmãos, eu sou o menor entre vocês, eu sou um eterno aprendiz para a glória do Senhor Jesus, e declaro para os amados irmãos que tinham algumas dificuldades de entendimento, e através do curso teológico, através dos ensinamentos, através de livros, né, manuais, estudos bíblicos, a gente foi adquirindo essas experiências em Cristo Jesus, né, e fomos aprendendo, meus amados irmãos, com outras pessoas que têm mais conhecimento do que nós. Então a Bíblia é inerrante, é essa verdade total, sem erro, e lógico que vai ter essas dificuldades, mas algo que eu achei muito interessante, eu lendo uma parte do livro, eu achei interessante que Agostinho falou algo muito sábio. Abre aspas, ele diz: se estamos perplexos por causa de qualquer aparente contradição nas escrituras, não nos é permitido dizer que o autor desse livro tem errado, mas ou o manuscrito utilizado tinha falhas, ou a tradução está errada, ou nós não entendemos o que está escrito. Fecha aspas. Eu achei muito interessante, né, muito sabiamente essas palavras que ele coloca. Mas estes livros, irmão, foi escrito por autores humanos? Sim, claro que sim. Mas a essência, a autoria foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus vai dizer lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. O versículo 17 vai dizer: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Louvado seja Deus. E agora, como nós podemos então provar? Mostrar as evidências que realmente este livro, a palavra de Deus, é inspirada por Deus. Existem várias. Existem muitas, não vai dar para a gente comentar aqui no vídeo, mas eu só quero trazer dados para os amados irmãos, dizendo que as suas profecias, né, é uma delas, as suas profecias na Bíblia. Então a Bíblia ela contém mais de 6.000 profecias e mais da metade já foram cumpridas. Eu poderia citar várias aqui, mas não vai dar tempo o vídeo, né, para a gente colocar, mas os irmãos sabem do que eu estou falando. E vai um alerta para todos nós, né, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Profetas ou teólogos, nenhum é a fonte de sabedoria. Todos precisamos ser inspirados por Deus. Amém? Glória a Deus. Então a Bíblia na sua atualidade, ela sempre tem uma mensagem para todos, em todas as gerações, em geração. E o efeito transformador que a Bíblia faz, ela é tremendo, louvado seja Deus. Pessoas sendo transformadas pelo poder da palavra de Deus, a Bíblia. Isso é fantástico, irmão. A Bíblia não é um livro para ser lido de qualquer jeito, e sim estudado, meditado e analisado, e tenha sempre o cuidado
porque se não meditar de maneira correta, pode virar aquele ditado que muitos dizem: um texto fora do contexto vira um pretexto. Amém, homem de Deus? Espero ter contribuído aí com essa gotinha no oceano para a interação com os pastores. Obrigado, pastor LG. Que Deus possa lhe abençoar em nome do Senhor Jesus, e que realmente esse grupo, né, verdadeiramente é um propósito de Deus para as nossas vidas, para um aprendizado em nome de Jesus, que nós possamos aprender um com os outros, e que a paz do Senhor, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.